O que era para ser um momento de lazer e de conexão com a mãe natureza se tornou um drama aterrorizante para mim. Isolada naquela floresta, longe de qualquer ajuda e ainda sendo perseguida por um monstro. Olá, meu nome é Amy. Nasci e moro aqui nos Estados Unidos e sou filha de mãe brasileira e de pai norte-americano. Morei no Brasil até os meus 6 anos de idade e até hoje falo relativamente bem a língua portuguesa. Raramente passo mais que 2 anos sem visitar esse país que eu amo. Adoro ir até o Brasil, ver alguns amigos e família que são do estado de Minas Gerais. No ano de 1999, eu passava por momentos complicados na minha vida. Tinha terminado um relacionamento de 4 anos e estava sem saber em qual profissão seguir. E uma pequena depressão havia me pegado. Eu sabia que superaria aquelas adversidades e era só questão de tempo até a minha felicidade voltar. Naquela época, o meu hobby favorito era fazer trilhas. Esse esporte sempre foi muito forte na nossa cultura. Quando eu namorava, sempre fazia aquelas trilhas acompanhadas pelo meu namorado, mas agora eu estava sozinha. Eu sempre fui apaixonada por aquelas aventuras, de caminhar em meio à natureza, de tirar fotografias e de acampar. Adorava a sensação de estar na natureza, cercada por árvores, montanhas e riachos. No entanto, nunca havia feito uma trilha sozinha, sempre ia acompanhada por alguém. Um dia, decidi que era hora de eu fazer uma trilha sozinha, mesmo contra a vontade dos meus pais. Escolhi uma trilha relativamente fácil, que não era muito longa. O percurso passava em uma floresta que começava a poucos quilômetros da minha casa. Na verdade, a trilha em sua totalidade era muito longa e passava por diversos estados, mas eu não ia fazer aquela trilha completa, e sim ia andar por uns 5 dias, só para me desestressar e esfriar a cabeça. Entraria na trilha ali na floresta próxima da minha residência e sairia em uma rodovia cerca de uns 100 e poucos quilômetros para frente, onde eu ia encontrar com o meu pai, que ia me buscar de carro. No local onde o meu pai ia me encontrar, a rodovia fazia uma grande curva e passava a apenas alguns quilômetros da trilha. Depois, essa rodovia seguia para bem longe. Só era possível acessar a rodovia por ali, ou então era voltar para casa. Não tinha uma saída alternativa, pelo menos naquela parte do percurso. Dos 2 lados era só floresta, que se perdia na imensidão. No dia da trilha, acordei muito cedo e me preparei. Conferi todos os itens indispensáveis na minha mochila gigante. Ali tinha água, bastante comida, materiais de primeiros socorros, capa de chuva e todos os equipamentos imprescindíveis de uma trilha. Peguei também a minha pistola com 2 pentes reservas, pois a arma também era considerada um item essencial na minha opinião. Na época, celular não era tão popular e eu geralmente tinha um rádio de comunicação que eu sempre carregava nessas situações, mas que dessa vez eu não poderia levá-lo, pois este estava quebrado. Hoje vejo que me aventurar daquela maneira era uma loucura sem tamanho. Levei pouca água, porque um pouco afastado da trilha havia vários lagos de águas frias. A maior preocupação ali era com a distância, pois eu conhecia muito bem aquele caminho. Ou melhor, conhecia as proximidades da trilha. Cheguei na trilha e comecei a minha jornada. O dia estava lindo, com o sol azul. A trilha era agradável, com árvores altas e flores silvestres para todo lado. Caminhei
por cerca de 3 horas, quando comecei a sentir um pouco de fome. Parei para descansar e comer um lanche. Comi umas torradas com pasta de amendoim e logo a fome se foi. Lembro desses pequenos detalhes como se fosse hoje. Segui meu caminho e tudo seguia bem. Aquela trilha era bastante frequentada em alguns dias, mas até aquele momento eu não tinha topado com pessoa nenhuma. Andei o dia todo e não encontrei ninguém, nem com gente, nem com nenhum urso negro, que raramente apareciam, mas que eu já tinha visto alguns uma vez por ali. Mas lá pelas 5 da tarde, tudo ia mudar. Eu ia andando calmamente e logo após uma curva, vi que vinha um homem na minha direção, a cerca de uns 30 metros de distância. O homem era muito alto e magro, com barba e cabelos longos. Ele estava vestido uma calça camuflada e camisa xadrez. Fiquei um pouco desconfortável com a presença inesperada daquele homem. Ele me olhava de cima embaixo de um jeito muito estranho. O mais esquisito era que ali era um local bastante desabitado. Entretanto, aquele sujeito não levava nenhuma mochila e nenhum item de sobrevivência. Ao passar por mim, o homem me cumprimentou e perguntou se eu ia fazer a trilha na sua totalidade. Eu fiquei sem saber o que responder e falei que sim. O homem seguiu dizendo que era caçador e que tinha uma cabana a 4 quilômetros a sudoeste daquela posição e que se eu precisasse de ajuda era só procurá-lo. Aquelas palavras me deixaram em alerta, pois eu não sabia das intenções daquele desconhecido. Eu agradeci e segui o meu caminho. Depois de uns 30 metros, eu tinha a sensação que aquele estranho estava me observando. Eu não queria olhar, mas acabei me virando, e foi bem na hora que o homem também se virou para me olhar. Aí acabamos nos encarando brevemente. Em seguida, cada um seguiu seu caminho. Logo mais à frente, fiquei parada para observar se aquele homem não voltava. Permaneci uns 20 minutos por ali, mas parece que aquele sujeito tinha ido para a sua cabana mesmo. Pelo jeito, aquele cara era algum caçador ilegal, ou algo do tipo. De qualquer maneira, eu tinha que tomar cuidado. Continuei andando e sempre olhando para trás, e a uns 4 quilômetros mais para frente, saí fora da trilha e subi uma inclinação onde tinha muitas árvores altas e uma vegetação densa. Dali eu tinha uma visão ampla da trilha logo mais abaixo, e ao mesmo tempo ficava oculta entre as árvores. Decidi armar a minha barraca bem ali, atrás daquelas árvores. Era finalzinho da tarde e já estava escurecendo, quando repentinamente eu vi aquele estranho voltando pela trilha lá embaixo, isso a uns 150 metros de onde eu estava. Eu não acreditava que aquele sujeito estivesse me seguindo, pois já havia algum tempo que eu havia passado por ele. Se fosse para me seguir, certamente ele retornaria rapidamente naquela hora. De qualquer forma, fiquei atenta e não quis acender nenhuma fogueira por via das dúvidas. Fiz apenas um lanche rápido e nem quis ficar na barraca. Levei o meu saco de dormir para cerca de uns 40 metros de distância da barraca e me deitei sobre ele e fiquei por ali com a lanterna e a arma ao alcance. Nessa hora, eu já não estava mais curtindo ficar só na natureza, pois ao invés de me divertir, na verdade, havia uma grande tensão no ar. Naquele início de noite, fiquei por ali, olhando as estrelas e aquela gigantesca lua cheia que ora aparecia e outra hora sumia por entre as nuvens, naquela noite quente.
Depois de um tempo, eu já estava pegando no sono, quando comecei a escutar passos e uns barulhos estranhos próximo da barraca. Ergui a minha cabeça e só vi um vulto alto dando voltas em torno da barraca. A princípio, eu pensei que fosse aquele estranho de mais cedo, mas depois cheguei à conclusão que não era ele. A menos que ele fosse um porco, é lógico, pois aqueles barulhos eram horríveis demais. Logo pensei que fosse um urso negro. Esses animais geralmente não são muito agressivos com humanos, mas era sempre bom ter cuidado. Na hora não me preocupei muito, pois esses ursos geralmente só se aproximam dos acampamentos por causa do cheiro de comida, e a minha mochila com os alimentos estava bem longe dali, pendurada no alto de uma árvore, e outra que eu estava muito bem armada. De repente, aquilo deu uns rosnados de fúria e começou a destroçar a barraca. De onde eu estava, eu escutava aquilo dilacerando a minha barraca nos dentes e com as suas garras. Foi aí que eu peguei a lanterna para ver do que se tratava. Quando a luz atingiu aquele ser, eu soltei um grito de horror. Para minha surpresa e terror, havia um imenso cão negro com o corpo de um homem destruindo a barraca. Aquilo parecia aqueles lobisomens do cinema. Aquela fera se levantou por um instante, depois ficou em 4 patas e veio correndo na minha direção. Imediatamente, eu dei uns 4 tiros na direção daquilo, que desviou para um lado e saiu gritando pela floresta. Acredito que eu tenha acertado pelo menos uns 2 tiros naquilo. A seguir, saí correndo dentro daquela floresta, naquela noite clara. Eu não ia ficar no mesmo lugar com aquele monstro por ali. Depois de andar bastante, eu saí perto de um lago e fiquei ali por perto. Fiquei sentado em uma pedra e muito atenta. O tempo foi se passando e depois de algumas horas, vi uns olhos muito brilhantes no escuro e já gelei de medo novamente. Quando eu iluminei, aquela criatura maldita já estava a poucos metros de mim, e no instinto abri fogo novamente contra aquela figura infernal. Na hora, aquilo fugiu de novo. Eu não quis mais sair dali, pois eu poderia dar de cara com aquilo no meio do mato. Passei a noite com atenção absoluta, com as costas protegidas pelas águas daquele lago. Foquei a minha atenção só para frente e para os lados. Por várias vezes escutei grunhidos assustadores no meio daquela floresta sombria, mas o animal não ousou aparecer mais e logo amanheceu. No outro dia cedo, eu procurei o local onde estava a minha mochila, mas eu não encontrei, e muito menos a trilha. Naquela hora, eu vi que eu havia me perdido. Só depois de procurar por muitas horas, por sorte, foi que eu achei a trilha e voltei para onde ficava a barraca. Peguei a minha mochila, onde estavam as minhas coisas básicas de sobrevivência, e peguei o caminho de casa, pois dali até a minha residência dava menos de 30 quilômetros. Já até a rodovia devia ficar a mais de 90. Saí dali igual uma maluca, com a minha arma na mão e sempre olhando para trás. A cada curva, o medo de encontrar aquele estranho só aumentava. Entretanto, não encontrei ninguém. Cheguei em casa em tempo recorde e não acionei as autoridades. Afinal, o homem não me fez nada e eu não poderia falar que fui atacada por um lobisomem. Eu não sei se aquilo era um lobisomem ou se realmente era aquele homem estranho se transformado em um, mas pelos relatos que vejo por aí, é muita coincidência para não ser verdade. Só sei que pela ferocidade que aquela fera tinha, aquele ser teria me feito em pedaços se não fosse a minha arma de confiança.
Depois daqueles momentos de terror e pânico, nunca mais eu sequer cogitei a mínima hipótese de sair sozinha para a floresta.